pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie Jaquel. E eu sou a Érica Cabreira. E estamos aqui começando mais um episódio do Comunica Podcast. O Comunica Podcast é uma iniciativa dos alunos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Universidade Uniderp. Antes de começarmos, eu queria fazer uns agradecimentos à universidade que dispôs do espaço para nós podermos estar gravando aqui hoje, a coordenação do curso e o nosso reitor da faculdade, a Fundação Manuel de Barro, que está nos apoiando nesse projeto. E hoje trouxemos um convidado muito especial, gente. Ele que é o dono da estratégia 80/20, professor, especialista em metaverso e análise de dados, especialista em inteligência artificial, Kenneth Correia. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo aqui no Comunica Podcast. Muito legal. É um prazer imenso pra gente estar aqui. E antes da gente começar, eu queria que você desse uma explicação simples do que é inteligência artificial pro pessoal que tá chegando agora, de como que esse mundo ele funciona, né? Porque a inteligência artificial, querendo ou não, ainda é algo inexplorável. Então, um contexto inicial pra gente começar esse bate-papo. Claro, legal primeiro falar que não é um termo totalmente novo. As pessoas mais velhas já ouviam se falar em inteligência artificial, por exemplo, nos filmes. Teve filmes na década de 90, o Matrix é um filme bem conhecido, O Exterminador do Futuro, trataram do assunto como uma ficção, de que uma inteligência artificial estava dominando o planeta e não queria mais que os seres humanos estivessem ali. Então se ouvia inteligência artificial associada a coisas meio negativas. Mas na verdade, a primeira vez que o termo foi falado foi em 1956. Quer dizer, vai fazer 70 anos. É muito novo. Exato. Então, desde que a gente tem computadores, a gente tem pessoas, programadores, pensadores da ciência da computação, tentando fazer o computador imitar, replicar o que o ser humano faz. Então, por que chama inteligência artificial? Artificial é uma simulação, é uma cópia. Então, o computador tentando imitar o que o ser humano faz. A gente tem algumas áreas, por exemplo, previsão do tempo. Ninguém mais bota o dedo no vento para ver se vai chover amanhã. Não é assim. O galinho em cima da casa, né? Se o galinho tá tremendo, coisa assim, se o dedão do pé tá doendo, não é assim. Você tem dados históricos de temperatura, pressão atmosférica, você tem a umidade do ar umidade relativa do ar. Todos esses dados são jogados dentro de um sisteminha de inteligência artificial que aprende os padrões desses dados e fala, amanhã tem 80% de chance de chuva. Ele acerta sempre? Não acerta. Mas acerta mais do que o dedão do pé doendo. Mas né? acerta mais do que erra, né? Exato. A cicatriz que fica dolorida. Então pensa o seguinte, a gente já tem isso aí há pelo menos 40 anos a inteligência artificial usada nessa área. Falando especificamente de publicidade, em especial a publicidade digital. Tem pelo menos uns 10 anos que eu uso o modelo de inteligência artificial lá no 80/20 Marketing para a gente fazer a alocação dos recursos de mídia. Quer dizer, faça um certo investimento. Coloquei dinheiro na TV, coloquei dinheiro no jornal, coloquei dinheiro no Google, coloquei dinheiro na Meta, coloquei dinheiro no TikTok. Depois que eu começo a rodar os anúncios, eu vou medir o resultado. Peraí, esse aqui está gerando tantos cliques, esse aqui gerou tantos leads, né, pessoas interessadas, esse aqui tantas conversões de venda lá no e-commerce. Aí eu jogo esses dados para o sistema de inteligência artificial e ele fala o seguinte, tira um pouquinho do dinheiro do TikTok e joga no Meta. Tira o dinheiro aqui do jornal, coloca na rádio. Então ele faz as recomendações de onde eu posso investir. Estou te falando de mais de 10 anos. Agora, recentemente, o assunto inteligência artificial está mais quente. E aí eu vou usar a data de novembro de 2022, para ter uma ideia, está quase completando 2 anos aí, que surgiu o ChatGPT, que é um braço, uma área da inteligência artificial chamada inteligência artificial generativa. Então, de todas as tarefas e trabalhos que o ser humano pode fazer, agora a inteligência artificial consegue reproduzir, imitar, copiar a criação de textos, imagens, áudio ou vídeo. Uma dúvida pessoal, assim, por que essa inteligência artificial só surgiu agora para conhecimento geral, se é algo que já existia há um bom tempo? É porque antes era chato, caro e trabalhoso. Ou seja, você só tinha os nerds igual a mim, que gostam da parte de dados, né, uma das minhas especialidades, que trabalho com marketing, com publicidade, dentro desse universo mais técnico da compra de mídia, que inclusive, em geral, a maioria dos alunos de uma turma de publicidade se interessa pouco pela parte de mídia, porque sabe que ali vai exigir mais rigor técnico, não pode ter medo de planilha, tem que manjar das fórmulas ali do Excel. Então, por ser um assunto menos acessível, estou falando aqui porque ele é mais chato mesmo. Acho que pouca gente se interessava. A questão é que o ChatGPT, quando surgiu, ele veio embalado, e aí é um trabalho muito mais de marketing, publicidade, do que de tecnologia, ele veio embalado como um bate-papo. E um bate-papo, uma pergunta, é algo que qualquer pessoa consegue fazer. Sim. Então, acho que se criou e se achou um caminho, embora eu acho que o nome não foi muito legal, né?
ChatGPT, nome meio esquisito. Se a gente pensar assim, né, como publicitário, tem uma ferramenta que eu adoro, acho o máximo, o nome dela é Perplexity. É um nome horrível, tem que acertar, melhorar esse nome aí. Mas, por ter se tornado algo mais fácil de usar, passa a ser acessível. Em 5 dias, já tinha 100 milhões de pessoas. Não, desculpa, em 5 dias tinha 1 milhão de pessoas usando. Em 3 meses tinha 100 milhões de pessoas usando o ChatGPT. Isso foi o quão rápido isso se propagou. Sim. E aí a galera passou a usar isso de uma forma avassaladora. Exemplo, nós não víamos isso no nosso curso. Hoje a gente consegue fazer o uso da inteligência artificial dentro da nossa área. E como que você direciona isso dentro da sua empresa? Quais vantagens para você? Você tem uma empresa de marketing, certo? Exatamente. Na agência na 8020 a gente usa todos os dias. Nós somos cerca de 90 pessoas. Eu tenho falado que eu acho que umas 80 ali usam todos os dias. E aí as pessoas perguntam, tá, mas será que eu deveria estar usando? Eu estou estudando publicidade, estou estudando aqui comunicação, jornalismo, rádio e TV. Será que eu deveria estar usando inteligência artificial? O melhor jeito de responder essa pergunta que eu achei foi lá na Universidade de Harvard. Eles criaram um modelo que é o seguinte. PINS. P-I-N-S. Quer dizer, se o seu trabalho envolve palavras, imagens, números ou sons, tem uma ferramenta de inteligência artificial esperando para te dar um ganho de 40% de produtividade. Que é assim, quase que vai aumentar, se você trabalha 5 dias por semana, 40% é 2 dias por semana. Você vai ganhar 2 dias na tua semana se você trabalha com palavras, imagens, números e sons. E aí, se você pensar numa agência de publicidade, eu acho que é basicamente o que a gente faz. Palavra, imagem, número e som. Contempla tudo, né? Então, para nós, para o nosso negócio, o impacto foi 100%. Quando eu vi isso, e eu gosto de trabalhar com essas tecnologias emergentes, são tecnologias novas, eu tive a alegria de ter contato com o ChatGPT quase 1 ano antes dele ter sido publicado, eu vi que era bacana, a gente já começou a usar e adotar. Por quê? Porque já melhorou a qualidade dos conteúdos que a gente estava fazendo, já ajudou a gente na criação das peças de arte, das imagens propriamente dito. Então, para nós, a gente foi impactado diretamente. Consegue entregar um trabalho com mais, seria assim, mais rápido do que normalmente demoraria se fosse feito manual. Sem dúvida. Eu acho que tem 2 benefícios muito claros de inteligência artificial para esses trabalhos criativos, né? Trabalhos da economia criativa. O primeiro é produtividade. Eu faço mais em menos tempo. Show de bola, isso é incrível. Esse número 40% que eu estou te falando não é um número meu. Lá no 8020 a gente mede isso, eu estou em 46%. Estou um pouquinho acima da média. Mas na média, as empresas têm observado 40% de produtividade. Agora, o segundo benefício é a qualidade. A profundidade do que você escreve, o quanto a sua mensagem convence, converte. E aí a gente mede isso também. No meu caso, lá no 8020, eu meço isso perguntando para o cliente. E a gente observou um aumento nesses 2 anos de projeto que a gente já tem, de 15% no aumento de qualidade. E quanto à originalidade desse material, porque hoje em dia tem muita inteligência artificial. O que está mais em alta no momento agora é o Gemini e o ChatGPT. Mas tem várias inteligências artificiais de vídeo, tem várias inteligências artificiais de imagem. Como que você indica para a gente conseguir manter uma originalidade daquilo? Por exemplo, os direitos autorais. Eu criei aquele prompt, eu fiz. Como que eu tenho ciência de que aquilo vai ser meu? Ou, meu não, né? Meu, assim, em forma de dizer que eu fiz junto com a inteligência. Como manter uma originalidade desse conteúdo? Vamos lá. Primeiro eu preciso matar um ponto da sua pergunta que está equivocado, que é o seguinte. Você fez um prompt incrível, uma pergunta fantástica, forneceu inúmeras informações, mandou para o ChatGPT, ele te respondeu. Se você pegar esse mesmo prompt, abrir uma conversa nova com o ChatGPT e mandar ele, adivinha? Você recebe uma resposta diferente. Na verdade, as respostas que o ChatGPT gera são criadas. Por isso que é inteligência artificial generativa. Elas são geradas na hora que você pergunta. Toda vez que você perguntar. Se você perguntar a terceira vez, vai vir um terceiro jeito diferente. Então, o primeiro ponto é, você, como aluno e profissional na área de publicidade, pode ficar tranquila, porque o que você vai estar criando vai sempre ser original. Os seus professores podem ficar um pouco preocupados, porque professor, às vezes, não quer que o aluno use algum mecanismo de inteligência artificial e vai querer conferir. Será que o aluno usou a inteligência artificial? Infelizmente, para o professor, não tem como ele saber. Tem um monte de ferramenta que promete que vai avaliar se aquele conteúdo é original ou não, mas elas não funcionam. Você pega textos antigos que com certeza foram produzidos por humanos, textos da época que não tinha nem computador, e ele fala tantos % de inteligência artificial.
Então, o que Ele acontece é não o dá texto... números exatos, ele dá porcentagens do que poderia ser o uso de inteligência artificial. Isso, e ele também dá falsos positivos. Como que a Constituição americana, que foi escrita 200 anos atrás, tem 30% de inteligência artificial? O que é isso, né? Não tem. Então, esses sistemas não servem para ajudar a avaliar essa questão. Então, o primeiro ponto que eu quero te falar é esse. São conteúdos novos, e o segundo é não tem como validar se eles são ou não originais. Agora, você fez uma pergunta importante que é propriedade intelectual ou direito autoral. Isso. Se você construir esse conteúdo e foi a primeira vez que aquela frase foi dita, foi usada, você pode registrar esse teu trabalho. Então, se for um livro, como eu produzi o livro com IA, eu registrei, eu tenho o ISBN e os direitos autorais sobre o livro. Então, ali você pode garantir sobre a obra. Agora, só precisa lembrar o seguinte, pode ser que o ChatGPT, mesmo sendo original, fale uma ideia, por exemplo. Você fala assim, me dê algumas ideias de nome para um podcast. O ChatGPT pode sugerir Comunica Podcast. Ele não sabe que o Comunica Podcast existe. Então, ele pode sugerir algo como se fosse original, mas já existir. Então, o trabalho do publicitário, por exemplo, de consultar a base do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde a gente avalia se existem marcas e patentes registradas, continua precisando ser feito. O ChatGPT ou qualquer que seja a ferramenta de IA, ela não faz essa parte. Sim. Ela simplesmente responde a pergunta que você Ela fez. entrega o que você sugeriu. E sobre as leis? Porque a lei, por exemplo, a internet. A internet surgiu há muito tempo e foi ter regulamentação por esses tempos agora, 2013 para frente. As leis da inteligência artificial. Tem algum banco de leis, algum sistema que tenha proibições, algumas limitações? Como que funciona essa parte? A gente coloca isso numa categoria chamada ambiente regulatório, que é um ambiente onde você tem ou leis mesmo, às vezes são regulamentos específicos, por exemplo, do CONAR, que trata dos assuntos de publicidade, ou você pode ir lá na indústria farmacêutica, que tem a Anvisa. Então, não é necessariamente uma lei, mas podem ser regras, regulamentos e legislações. No Brasil, a gente teve alguns ensaios. Então, existem projetos de lei, que é quando o deputado federal vai lá e escreve um texto e fala, ó, a gente deveria regulamentar a inteligência artificial. Só que tem vários projetos diferentes. Eles estão em discussão, não tem nenhum assim aprovado ou coisa do tipo, eles estão sendo discutidos. E tem uma comissão do Senado Federal que está discutindo uma legislação para a inteligência artificial. Só que essa legislação não tem a ver com a gente usar o ChatGPT em casa ou no trabalho. Essa legislação é para as empresas que desenvolvem algoritmos de inteligência artificial. Então, a preocupação deles é que ninguém esteja trabalhando para criar uma inteligência artificial que, de repente, faça o que o filme do Exterminador do Futuro ou do Matrix previram. Entendeu? Então, a legislação ela é mais... que o Elon Musk criou agora, né, os robôs humanoides com inteligência artificial. Já saiu um monte de coisa no TikTok. Principalmente no TikTok. É o fim do mundo. É o Exterminador do Futuro tá acontecendo. A marca da besta. Exato. Sabe? Essas teorias, a sensacionalização do conteúdo, né? Porque o pessoal tem medo do que é desconhecido. E muita gente ainda não tem conhecimento do que é isso. Eu cheguei na minha casa e falei, vou apresentar um podcast sobre inteligência artificial. Minha mulher falou, que legal. Vocês vão falar do quê? Sabe? É um isso, tema é totalmente ainda novo, né? Então, aqui no Brasil, então, tem essa discussão do ponto de vista de legislação federal. Agora, teve eleições municipais esse ano. E aí, na discussão das eleições municipais, o TRE, na verdade, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fez uma regulamentação, eram 40 e tantas regras para várias coisas. Dentre elas, tinha 2 regrinhas para inteligência artificial. Primeiro, nenhum candidato às eleições poderia utilizar robôs com inteligência artificial que entrassem em contato com o eleitor para pedir voto. Por exemplo, vocês receberam mensagens? Eu recebi uma ou outra. Me mandaram, assim, imagenzinha, santinho que eles chamam, né? Santinho, a divulgação e gente pedindo voto. Sim. Mas sempre foi um ser humano que me mandou. Sempre não teve essas automatizações, porque do ponto de vista de tecnologia, já dava para fazer isso total. Então, o TSE foi muito feliz em criar essa regra a tempo e os candidatos foram éticos em não utilizar. A segunda regrinha que eles colocaram nesse conjunto foi uma para não usar os deepfakes. E aí a gente está falando de termos técnicos. O deepfake é quando você pega uma imagem mais a voz de uma pessoa e você cria um vídeo novo, inteligência artificial generativa. Você gera um vídeo novo, mas que está tentando se passar por aquela pessoa. Então, qualquer candidato que fizesse uso de deepfakes correria o risco de ter a perda do mandato. Mesmo que ele fosse eleito, não poderia assumir. E aí, além da regrinha ser criado, nas eleições de São Paulo, que foram uma loucura, diga-se de passagem, antes dessa loucura toda, a Tabata Amaral, que era uma das pessoas que estava concorrendo, ela fez uma brincadeira com o prefeito atual de São Paulo. Ela fez uma animação
Porque no começo ninguém sabia quem era o prefeito de São Paulo. Você perguntava em São Paulo, sabe quem que é o prefeito? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí ela fez uma brincadeira com o Ken da Barbie. Ah, Então ela falou, quem é o prefeito? Aí ela pegou o Ken do filme e trocou só pelo rostinho lá do prefeito de São Paulo. E aí o TSE veio pra cima dela e ela quase perdeu a chance de concorrer. Então assim, a gente não teve uma adoção massiva de inteligência artificial para deepfakes nas eleições, porque o TSE foi muito feliz, porque a tecnologia já tá aí, já dava para ter feito, dava viu? pra ter feito Mas o tranquilo. TSE foi muito certeiro em bater nas aplicações. Então as leis e regras ainda são esparsas, tem um monte de desafio de propriedade intelectual para ser resolvido, e aí, vamos ver, né? A Europa já está mais avançada na discussão, os Estados Unidos está segurando e o Brasil ainda está na comissão. O Brasil vai mais tranquilo, né? Ele vai indo mais devagar. Mas você sabe que isso, nesse caso, eu pessoalmente não acho tão ruim, Aham. porque eu acho que a gente está num ambiente meio de criação. A gente está num momento onde a gente está tentando descobrir o que dá para fazer com isso e como que isso pode ser produtivo. Então, claro que vai ter gente que vai usar isso para fins negativos, mas os usos positivos são tão maiores, os benefícios são tão maiores, sabe? Tão Ah, olha, o fácil. celular é utilizado para... sequestradores usam o celular com localização para fazer um sequestro. Ah, então vamos proibir o uso do celular? Pô, Uhum. mas e todas as outras coisas boas, né? Então, sempre que a gente tem uma tecnologia que é disruptiva, que provoca essas mudanças, a gente tenta pesar para lados positivos e negativos. Então, eu acho que a Europa vai ter um pouquinho de problema com a legislação deles, porque ela foi muito restritiva e agora a Europa não está nada competitiva com o resto do mundo, porque China e Estados Unidos estão voando para desenvolver mais tecnologia. E aí o Brasil está, a priori, à vontade. A gente só não tem dinheiro, né? O Para investimento comprar lá baixo. as máquinas necessárias para processar tudo isso, mas a gente pelo menos não está travado pela legislação. Assim, num contexto geral, você acredita que tem muito desafio ético para a gente enfrentar com esse crescimento da IA? Ah, com certeza. Tem um desafio que a gente não falou aqui hoje ainda, que é o seguinte. Imagina que o ChatGPT não existia. E aí, como que ele surgiu? Como que isso foi feito? É um código de programação, inclusive bem curtinho, assim, não tem muito código, não. Só que eles pegam esse código e mandam eles rastrear todas as informações publicamente disponíveis na internet. Então ele leu livros antigos que não tinham mais direito autoral, que já tinha vencido, eles leram os sites de notícias todos, eles leram a Wikipédia inteira, sites e sites de empresas e tudo, para que o modelo aprendesse a forma como o ser humano escreve. Porque como é que o computador consegue imitar a gente? Como é que você lê aquele texto do ChatGPT que vem tão bem escrito, Sim. né? Sem erro gramatical, se você pedir direitinho, com uma linguagem bem natural, como é que ele consegue fazer isso? É porque ele foi treinado em cima de textos humanos, em cima de textos reais. Tem gente que pergunta assim, mas a IA não é preconceituosa? Olha, ela carrega tudo que ela aprendeu nos textos dela, ela passa para frente. Então ela pode fazer uma afirmação que é preconceituosa, e preconceito de inúmeras naturezas, com certeza pode. Por isso que a gente, como responsável por comunicação, cuidando de publicidade, tem que estar super de olho no que está sendo produzido. Não pode simplesmente pegar e sair usando, sem olhar e sem checar. Só que o que aconteceu? O ChatGPT lançou o produto, começou a cobrar milhões de pessoas usando. Hoje a informação mais atual é que a gente está falando em 200 milhões de pessoas usando toda semana. Usando. É muita gente. Se você fosse colocar isso no mundo, seria assim quase a população do Brasil. Né? Então é muita gente. E aí o que aconteceu? Os sites de notícia se juntaram e entraram com um processo contra o ChatGPT, dizendo o seguinte, cara, vocês usaram os nossos sites, os nossos textos, os últimos 100 e não sei quantos anos, porque o New York Times tem essa idade mesmo, para treinar esse modelo e vocês não estão pagando a gente por isso. Então olha que treta. Então ainda tem um monte de história de terror, que eu chamo, do ponto de vista de como que vai ser essa compensação. Em geral, os caminhos são encontrados. Então, por exemplo, a gente teve, vocês são mais novos, mas a gente teve uma treta quando a gente saiu do CD pro MP3, a música digital, e depois veio um tal de iTunes, que era a biblioteca de venda de músicas da Apple, né? Junto com o iPod, que depois deu origem ao iPhone. Naquela época tinha uma discussão muito grande das gravadoras que não queriam que as pessoas tivessem música digital pela facilidade que tinha de você copiar e piratear. E aí passou um tempão, isso foi uma briga muito grande. Depois de um tempo eles acharam um caminho para isso. Então hoje, por exemplo, o Spotify tem um acordo não só com as gravadoras, mas com os artistas, aonde você está escutando a música no Spotify, você paga o plano do Spotify e os artistas mais ouvidos recebem um percentual da receita que o Spotify gera. Então se achou um caminho para que o artista não seja prejudicado pelo fato da música dele estar sendo distribuída sem ele ganhar nada. Então eu acredito que com os modelos de inteligência artificial, com essa questão toda dos treinamentos, esse caminho também vai ser encontrado.
Por enquanto, os sites de notícias bloquearam, o ChatGPT não está lendo mais o New York Times, os maiores sites de notícia do mundo. Mas algumas plataformas têm uma rede social chamada Reddit, eu não sei se vocês conhecem. Né? Não é tão grande quanto o Instagram ou o TikTok, mas tem aí 1/3 do tamanho deles. E o Reddit fechou um acordo com o Google para treinar o Gemini, que é a rede social do Google. Então o Google está pagando $500 milhões por ano para o Reddit para poder usar as conversas que acontecem na rede social. Então acho que são modelos que ao longo do tempo tendem a ir se encaixando e as regras vão se estabelecendo também. Antes da gente ter esse projeto, iniciar ele, eu até saí perguntando para a galera, falei, olha, você me mandar a sua dúvida de inteligência artificial, qual que é a sua dúvida? Da galera que ainda não faz o uso, não tem esse contato direto, igual nós aqui ainda temos um contato por conta do curso. E uma das dúvidas que surgiu foi exatamente isso, sobre a inteligência artificial e como que ela aprende. Então, ela aprende em cima de conteúdos anteriores. Agora, a gente está num momento interessante, por quê? Tem uma estimativa, esses números são super difíceis porque as pessoas não declaram que elas usam IA, mas tem uma estimativa que cerca de 25% das notícias publicadas em 2023, ano passado, foram produzidas com IA. Então, na verdade, o modelo de IA, se ele for treinar em cima de sites de notícia, ele pode estar treinando em cima de conteúdo feito por humano, mas também pode estar treinando em cima de conteúdo feito por IA. Então, nem isso a gente já se perdeu, a gente não tem mais esse controle. O que foi IA, o que foi humano, já está misturado, né? Então, o aprendizado é feito como se fosse... Lembra que a inteligência artificial tenta replicar o ser humano. É como se você lesse todas as notícias do mundo. Só que se a gente fosse parar para ler todas as notícias de hoje, a gente ia levar o resto da vida, né? Tanto de notícia que é gerada. O computador consegue fazer isso muito rápido mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, o GPT-4, que é o modelo mais atual da OpenAI, ele demorou 6 meses, e quando eu falo 6 meses é o seguinte, não é um notebook ou um smartphone, os computadores do tamanho dessa sala que a gente está aqui, ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 6 meses, lendo a internet inteira. Aí no final eles falam, entendi, aprendi, agora pode me fazer uma pergunta. É assim que funciona o aprendizado desses modelos. Nossa, muito legal. E as pessoas hoje em dia, elas, até como a Erika tinha falado, elas usam as ferramentas ChatGPT como um banco de pesquisa. Eu vou jogar lá no Google. Que dia é hoje? Por exemplo, os trabalhos da faculdade. A gente vê muito isso, que o pessoal, a professora vai lá, joga uma pergunta, o povo só joga no chat e fala a mesma coisa que vê ali. Que dia, que ano nasceu fulano de tal? As pessoas, elas não entendem que a IA é uma ferramenta de auxílio, né? É uma ferramenta mas vamos que por você partes. pode estar super legal a sua provocação, mas vamos por partes. Primeiro, se o professor de 2024 está fazendo uma prova e perguntando em que ano nasceu tal pessoa, tem alguma coisa bem errada, né? Não, sim, foi um exemplo. Eu sei, mas é importante, porque tem muito professor, eu sou professor também, eu posso falar, né? Posso levantar essa questão. Estou no meu lugar de fala, como se diz. Então, eu converso com os meus colegas, eu sei que tem uns que ficam bravos comigo também, mas a partir do momento que essa ferramenta ficou disponível, a gente está usando ela no mercado de trabalho. Na minha empresa, eu até brinco, eu falo, cara, aqui não pode usar ChatGPT, é obrigado a usar. Entendeu? Porque eu preciso que a pessoa entenda o benefício daquilo para o trabalho para ela produzir mais. Então, a gente, como professor, depois que essa ferramenta ficou disponível, eu quero que o meu aluno use. Ou seja, eu é que tenho que mudar a minha atividade, a forma como eu avalio o meu aluno, a forma como eu faço com que ele exercite e pratique assim. Então, por exemplo, o que eu faço hoje? Em vez de pedir para os alunos, me responda, faça uma análise do mercado de venda de nozes no Brasil. Eu falo, gente, entra todo mundo aí no ChatGPT, faz a pesquisa das nozes. Agora vamos ler junto e vamos criticar e ver quais são as diferenças, o que não está legal. Então você inverte a lógica da própria atividade. Então essa era a primeira coisa que eu queria comentar. A segunda é que se você está perguntando para o ChatGPT sobre o que é alguma coisa ou algo que aconteceu, uma informação, você não está usando a melhor ferramenta. Quando eu vejo as pessoas fazendo isso, eu imagino como se a pessoa estivesse usando um macarrão de piscina para bater um martelo. Sabe assim, você está com a ferramenta para bater um prego. Você está com a ferramenta errada. Pega o martelo e bate o prego, vai ser muito mais eficiente. E aí a ferramenta que eu uso para isso, quando eu quero aprender uma coisa nova, quando eu quero entender um conceito, não é o ChatGPT, é o Perplexity. Principalmente no ambiente de faculdade, no ambiente de aprendizado, de mestrado, de estudo. Porque o Perplexity é uma ferramenta que, além dele te responder a pergunta que você fez do mesmo jeito que o ChatGPT faz, ele cita as fontes. Então você não perde o gancho, porque o que incomoda o professor quando o aluno simplesmente replica o que ele leu no ChatGPT, é porque o aluno nem checou de onde aquilo veio. E o ChatGPT, ele comete erros. Até tem um termo técnico para isso, que é alucina. O ChatGPT alucina, né? A gente também, ser humano também, mas o ChatGPT também, né? Ele está imitando a gente.
Quando você usa o Perplexity, você ainda pode ter erro, não é? Não tem nada que é 100% perfeito. Mas você vai saber de onde ele tirou aquela informação. E aí, se o professor falar, não, isso aí que você falou tá errado, você bate na fonte e vai conferir se é aquilo mesmo, né? Então, ele te mantém, do ponto de vista de aprendizado, ele te dá uma visão mais ampla, porque ele te cita as fontes também. Então, minha sugestão de ferramenta, Sim. Perplexity, no lugar do ChatGPT. O nome é em inglês, tudo em inglês, mas você pergunta em português, ele responde em português, igualzinho o ChatGPT. Para pesquisa, né? A gente usa essa ferramenta. Exato. Igual, eu vejo muita galera usando, como a Stephanie citou, o ChatGPT como um site de busca. E as pessoas não entendem que ele funciona com prompts. Você tem que dar uma ideia, criar um roteiro para ele te dar aquilo de acordo com aquilo que você está pedindo. Tipo, mais objetivo, mais específico. Eu queria que você explicasse isso para essa galera que não tem esse contato diário como a gente tem. Super legal. Bom, primeiro, né? A partir do momento que você começa a usar, esse é um aprendizado natural. Você vai percebendo que você faz perguntas melhores, você recebe respostas melhores, né? Os ingleses usam uma expressão que é assim, lixo para dentro, lixo para fora. Eu uso usar uma versão brasileira disso que eu falo assim, pergunta merda, resposta merda. A resposta é diretamente proporcional à qualidade da pergunta que você faz. Então, o que a gente chama do prompt é a pergunta ou é o pedido que você faz para o ChatGPT. É importante lembrar que a resposta que você recebe está diretamente ligada à forma como você pergunta. Tem gente, por exemplo, que fala assim, o ChatGPT ele é de esquerda, ele tem tal opinião política. Não, o ChatGPT não tem opinião nenhuma. Na verdade, dependendo da maneira que você perguntar, ele vai responder de acordo com o que você perguntou, né? Então, um jeito muito interessante de você usar o ChatGPT, por exemplo, para produzir um trabalho, para elaborar um texto, pessoal do jornalismo e tal, é você fornecer bastante informação de contexto para o ChatGPT. Contexto é explicar por que você está fazendo aquilo. Qual que é o público que vai ler o conteúdo que você está escrevendo? Sim. Qual o tom de voz que você quer utilizar? Que tipo de dados precisam ser citados no texto? Então, isso dá um pouco mais de trabalho do que só escrever. ChatGPT, faz um artigo para mim aí sobre o clima de amanhã, né? Isso vai ser mais prático. Mas se você fizer a pesquisa, colar ali e der esse contexto, o texto vai vir muito mais afinado, muito mais focado naquilo que você realmente queria tirar a partir da ferramenta. Então, vale a pena aprender mais sobre prompt. E tem gente que fala assim, Kennedy, mas onde que eu aprendo mais sobre prompt? Adivinha? No chat. No próprio ChatGPT, pô. Pela primeira vez a gente tem uma ferramenta que é só perguntar para ele que ele te responde, né? Tem formas também que às vezes você não tá conseguindo conversar com o chat, você para e fala, chat, me explica, como eu faço para ser compreendido por você? Depois que eu fiz essa pergunta para ele, os meus trabalhos, as coisas com as quais eu produzo com inteligência artificial foram para outro patamar. Eu consegui fazer um trabalho incrível do meu serviço mesmo usando a inteligência artificial. Eu coloquei a inteligência contra a inteligência. Eu peguei uma informação do chat, joguei no Gemini, do Gemini eu joguei pro chat de novo e do chat eu joguei numa inteligência de imagem. E o resultado foi incrível, cara. Foi algo maravilhoso. A primeira criação ficou horrível. As letras tudo ruins, mas o resultado final parecia mesmo que tinha sido um design que tinha feito. Aquilo foi maravilhoso. E uma pessoa me ensinou disso que você falou, muito legal esse processo que você citou, porque uma pessoa me ensinou assim, ela falou, você precisa tratar o ChatGPT como se ele fosse um alienígena muito inteligente. Então, ele não vai entender, às vezes, o contexto que você está fazendo. Não sei se você tem visto, está até girando agora, que liberou a inteligência artificial dentro do WhatsApp. Sim, a Meta AI, né? A Meta AI. E aí, além dos vários memes que surgiram por causa desse nome, a galera começou a perguntar, pedir pro ChatGPT desenhar o Homem-Aranha plantando bananeira. Vocês viram essa? Não cheguei a ver. Aí é o Homem-Aranha, só que com uma árvore de banana, uma bananeira, e ele tá plantando, entendeu? E as pessoas falando, pô, essa inteligência artificial da Meta é burra, etc. Mas ela tá sendo muito literal. Sim. Então, o que é o alienígena, né? O alienígena, se você falar plantando e bananeira, ele vai associar a plantio e a banana. Né? Então você tem que colocar, quero o Homem-Aranha de cabeça para baixo, com as mãos apoiadas no chão. Você só falaria isso para um alienígena ou para uma criança. Para aquele que não conhece a sua visão, né? Exato. Não tá aqui dentro. E é só que agora, a partir do momento que você é mais literal e explica para o ChatGPT, ele acerta muito mais, né? Então eu gasto, às vezes, se eu tiver 1 hora para fazer um trabalho, eu vou gastar uns 40 minutos no prompt. Os meus prompts são desse tamanho. Eu fui lá no podcast do Sérgio Sacani, do Ciência Sem Fim, e ele sempre fala, cadê os prompts do que não? Eu quero ver os prompts do que não. Porque eu mostro pra ele, tipo assim, 50 mil caracteres, 3, 4 páginas de Word só no prompt. E aí, a partir daquela base que eu forneço, que eu explico, que eu já dou a minha ideia do que eu tô pensando, cara, em geral, o texto final vem de primeira. Aí eu só ajusto uma coisinha ou outra, tá pronto, né?
Então, eu acho que esse olhar de preparar a pergunta e lembrá-la como os britânicos falam, lixo dentro, lixo fora, qualidade dentro, qualidade fora. Pegando um gancho nisso que a Stephanie falou, ela gerou um prompt, jogou numa IA para criar algo, depois ela jogou na outra IA. Eu vi que você fala muito sobre isso, sobre agentes inteligentes. Eu queria que você explicasse como que isso funciona para a gente na prática, assim, no dia a dia, e como que isso pode facilitar o uso da IA no nosso trabalho. Super legal a tua pergunta. Então, olha só. 2022, novembro, surge o ChatGPT. Primeiro momento, ai meu Deus, o que é isso? Oh meu Deus, vamos usar. Todo mundo usando o ChatGPT. Entre 2023 e o comecinho de 2024, surgiram outras ferramentas de IA. Então tem o Gemini, você falou algumas vezes aqui hoje, mas tem também o Claude, que eu gosto bastante. Tem o Llama, que agora chama Meta AI, então tem o da Meta. E tem também outras ferramentas de geração de imagem, ferramentas para geração, voz. Então foi o ano das ferramentas de IA. E aí as pessoas sempre me perguntam, Kennedy, mas qual que é o próximo passo? Para onde que a gente vai a partir daí? Também. E aí comecei a explorar, não fui eu que inventei, mas eu gosto sempre de estar perto, conectado, me atualizando com as ferramentas. Eu descobri esse negócio chamado as redes de agentes inteligentes. Então, rede no sentido de que são vários agentes conectados e eles são agentes de inteligência artificial, mas também humanos. Então, é um trabalho em conjunto do humano com a inteligência artificial. Assim como você me contou que estava fazendo o trabalho, você fez o prompt, recebeu a resposta, jogou para o Gemini, pegou de volta, atualizou. Então, você sente que é um trabalho em conjunto. Sim. E até o termo que o mercado usa para isso é o copiloto. É como se você tivesse um copiloto trabalhando com você. Você que está pilotando um avião, mas ele está ali checando os dados, revisando, ajustando a gramática. Aí, eu pensei o seguinte, cara, mas peraí. Eu e uma inteligência artificial estamos me mandando bem. E se eu colocar mais uma? E se eu colocar uma terceira? Uma quarta? E se eu colocar 20 inteligências artificiais diferentes para trabalhar? Todo mundo em conjunto. Então eu vou falar de marketing, por exemplo. Eu posso convocar o David Ogilvy, que é um dos grandes nomes da publicidade. Eu posso procurar o Gary Vee, que é um dos caras modernos que fala de marketing digital. Posso chamar ali o Seth Godin, que é um cara também que tem uma visão moderna bacana. E aí eu lanço a minha ideia. Estou pensando em fazer uma campanha publicitária para uma concessionária de automóveis que vai fazer um feirão e quero atrair as pessoas. Que ideias vocês me dariam? Aí o David Ogilvy dá a ideia dele, o Gary Vee dá a ideia dele, o Seth Godin dá a ideia dele. Daqui a pouco, um começa a discutir com o outro. Aí ele fala, não gostei da sua ideia. Aí aparece o Washington Oliveto lá, eu também tenho que mexer nisso aqui, isso aqui não está muito legal. Então a ideia de você ter vários agentes trabalhando em conjunto, eles conseguem entregar um resultado, vamos chamar assim, uma tagline de campanha, né, um texto, uma copy de um anúncio, muito melhor do que se fosse só você sozinho, ser humano, ou se fosse só você e o ChatGPT. Né? Então, isso que são as redes de agentes inteligentes. Quando a gente coloca esses vários agentes para trabalharem juntos, ou como eu gosto de brincar, coloca os agentes para brigar. Né? Entre eles vai sair alguma coisa bacana dali. E sobre as tendências que agora tá vindo, né? Coisas novas que estão vindo. Quais são as fronteiras da IA agora na ramo de comunicação? O que tá vindo de novo que a gente pode esperar aí para não muito tempo, mas uns 2 anos aí, algo de Menina, diferente. É o seguinte, a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito alta, né? Uhum. Tem novidade todo dia. Inclusive, enquanto a gente está gravando aqui agora, com certeza tem alguma empresa anunciando alguma coisa incrível e a gente está perdendo, né? Sim. Então, a primeira coisa é assim, nós não vamos saber tudo. Mesmo eu que estou super ligado ali, procurando, ouvindo, não vai dar para a gente saber tudo que está saindo. Agora, a gente tem que estar usando as ferramentas e principalmente para quem é mais novo, para quem está em início de carreira, eu recomendo pra caramba, testando as ferramentas. Porque enquanto os profissionais do passado estão lá no CorelDRAW, estão lá no Illustrator, estão usando lá o Photoshop, tem um monte de ferramenta nova que está saindo, que pode entregar resultados ou melhores, ou mais rápido, ou as duas coisas, e que esses profissionais não conhecem. Só que eles também já têm um fluxo de trabalho, um ritmo de entregas, eles estão mais apegados, estão mais amarrados e presos ao dia a dia. Quem chega agora, você não precisa pegar toda essa herança do passado, né? Você quer aprender alguma coisa de matemática, você não vai precisar aprender como é que era feita a álgebra no século III. Você aprende o melhor jeito de fazer isso hoje, você usa uma calculadora, por exemplo. Sim. Então, a mesma lógica eu recomendo para a gente ver essas próximas tendências. Como recomendação para as pessoas, eu tenho falado dos agentes inteligentes. Vai atrás de aprender como é que você cria um agente. Sim. Dentro do ChatGPT, se você usar a versão paga dele, tem um negócio chamado GPTs, no plural. GPTs com Szinho. Você pode criar
Eu falei aqui do David Ogilvy, do Gary Vee, você pode criar agentes de inteligência artificial, você. Não precisa conhecimento técnico, não precisa entender nada de programação. E você pode fazer um pouco do que você já está fazendo. Copia de uma, cola na outra, pega o resultado na outra. Já é um jeito, talvez um pouco mais manual, Sim. mas que você tem muita velocidade. Rapidinho, tá? Manual, mas é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não tô pedindo pra você trabalho, pintar a parede, uma né? demanda, tipo assim, eu preciso disso aqui feito em uma semana. Tá, me dá um dia. É uma isso coisa que trouxe uma... Não, e se você agora, diminuiu Stephanie, muito. começar a usar o Perplexity junto, usar o Perplexity com o ChatGPT, com o Gemini, você vai ver a velocidade maior ainda. Porque aquela parte inicial da pesquisa, você vai melhorar pra caramba a qualidade da sua pesquisa na mesma velocidade que você faria no ChatGPT, né? Então é isso, eu tenho visto ganhos, eu falei da média de 40%, mas eu tenho visto ganhos incríveis. Tem áreas que é isso mesmo. Sei lá, um negócio que demorava 5 dias úteis, demora 2 horas. É maravilhoso. É tipo 90% mais eficiente, sabe? 10 vezes mais eficiente. É nesse nível. Você que trabalha nessa área, assim, você não sentiu que as empresas tiveram uma dificuldade de aceitação de usar a inteligência artificial, que os seres humanos serão substituídos, né? Que, igual nós publicitários, a gente escuta muito falar que designer gráfico, a profissão já não existe mais, ou não vai mais precisar de publicitário. Tá se formando à toa. É, exato. Eu acho que assim, né? Primeiro que na internet, muita gente fala muita merda, né? Sim, Não tem fala. filtro, não tem regra. A pessoa pode falar o que ela quiser. A gente tá num mundo também de liberdade de expressão, a pessoa se expressa. Então, a primeira coisa é assim, é não escutar, não dar atenção para tudo que passa na sua frente, né? Tudo que passa no seu feed. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, esse discurso meio apocalíptico das profissões vão acabar e tudo mais, a gente escuta há muito tempo. Agora, é claro, né? Se você olhar a migração do consumo de mídia que a gente tinha da TV para o consumo que a gente passou a ter no YouTube, por exemplo, teve uma notícia no mês de outubro de 2024 que falava sobre a primeira vez que a audiência total do YouTube ultrapassou a audiência total da TV, todos os canais de TV do Brasil somados. Então foi um marco, um ponto importante. Sim, nossa. Mas é isso, porque as pessoas estão com Smart TV, as pessoas estão jogando o YouTube na TV, não só para ver vídeo comprido, agora elas estão vendo shorts. Shorts. E jogam shorts e passa pro próximo, passa pro próximo. A mesma experiência do celular, só que aqui usando o controlinho da TV. Então o que acontece? É claro que a produção de vídeo, e se você pensar em todos os cargos e todas as posições que a gente tinha nas emissoras de TV e tudo mais, elas diminuíram. Elas não acabaram, as emissoras de TV estão aí, mas vários desses profissionais foram atrás de como é que eu faço para produzir conteúdo, então, em vídeo vertical para o TikTok, né? Então, primeiro é pensar mais assim, tem um deslocamento das profissões e não uma destruição delas. Acho que esse é um primeiro ponto legal de falar. O segundo é que o designer gráfico que tentar trabalhar do mesmo jeito que você trabalhava em 2020, em 2025, esse cara tá fadado a ser substituído. Sim. Mas não é pela inteligência artificial. Porque a inteligência artificial pode até gerar para você. Você faz uma peça publicitária para mim assim. Ele vai gerar alguma coisa. Agora, se você for colocar dinheiro naquilo, se aquilo for um anúncio publicitário, você não vai colocar o dinheiro em qualquer anúncio. Você vai colocar dinheiro num anúncio que tem potencial de despertar uma emoção, gerar uma mudança de opinião, ou levar uma pessoa a fazer uma compra. Então, nessa hora, esse profissional, vamos tentar abstrair o designer gráfico para alguém que consegue entender a interface das pessoas com o conteúdo. Isso aí continua sendo importantíssimo. Só que, se esse designer gráfico passa a adotar as ferramentas de inteligência artificial, tira esse medo da frente, abraça a ferramenta, traz para o dia a dia dele, ele vai fazer o trabalho, talvez, de 2 horas em 5 minutos. E aí, olha o quanto esse profissional passa a ser mais valioso para a empresa onde ele está trabalhando ou para os freelances que ele faz, quando ele tem mais produtividade, mais velocidade. Então, o olhar é o profissional que resolver não se adaptar, realmente vai ficar sem trabalho. Isso eu tenho certeza. Né? Então, do ponto de vista de... E aí a gente está falando para quem está nos assistindo aqui, vamos imaginar os outros alunos, é o seguinte, você tem o time que vai ficar defasado e você tem o time que vai estar atualizado. Qual time você vai escolher jogar? É, bem isso. Então, a galera, para ela se manter no mercado, tem que estar fazendo uso da inteligência artificial, tem que estar... Quanto mais conhecimento tiver, quanto mais repertório adquirir, melhor. Exatamente. pra se manter. Eu, por exemplo, criei uma rotina para mim. Todo dia eu testo uma ferramenta nova de inteligência artificial. Eu testo 30 ferramentas para achar uma boa. Só que aí você pensa o seguinte, já faz 2 anos que eu estou fazendo isso. Eu tenho 24 ferramentas boas, né?
Então, se você passa, e aí tem inúmeros sites, tem um chamado Future Tools, tem um chamado There's an AI for That, que tem uma IA para isso, Sim. que você tem mais de 10 mil ferramentas de IA disponíveis. Então não é que você vai testar todas. O problema é que você não está testando nenhuma, né? Nem o ChatGPT está testando ainda, caramba. Então acho que essa é uma provocação legal pra gente fazer pra quem tá assistindo. Sim. Pô, no mínimo ChatGPT, né? Mas se você puder adotar novas, você vai descobrir um universo incrível. Agora tem, por exemplo, as ferramentas de IA para gerar vídeo. Você sobe uma imagem original e você fala, ó, faz essa pessoa dançar um forró, faz a pessoa fazer um agachamento. Ele faz a animação em até acho que 5 a 7 segundos de vídeo em cima de imagem. Já tem gente fazendo curta-metragem só com imagem gerada por inteligência artificial. E tá ficando maneiro. Tá ficando uma história legal de um vídeo lá no TikTok ou no YouTube que vale a pena você assistir, né? É igual aqueles primeiros que surgiram, né? Do The Rock, o Will Smith Will comendo Smith pedra. comendo macarrão, pedra, e isso tal. aí. E pra gente finalizar, né? Porque o papo tá muito bom, eu queria que você deixasse uma dica pra gente, pra não só nós que estamos começando agora, que a gente já tá por meio do mercado de comunicação, mas pra galera nova que tá vindo aí, pra essa galera que rejeita essa modernidade. Um conselho pra você, é uma pessoa que sabe bastante, você pode deixar pra gente. Vamos lá. Bom, primeiro que eu sei bem pouquinho. Na verdade, eu só fico tentando saber o mais e mais todo dia, mas sempre eu descubro que tem mais coisa que eu não sei do que eu sei. Mas acho que uma das coisas que eu sei é o seguinte. A gente tá num mundo que muda cada vez mais rápido. Sabe quem que fica com medo quando tem um monte de coisa mudando? Quem é velho, grande e ultrapassado. Então, pra quem tá chegando agora, nunca teve uma época tão maneira pra gente fazer coisas incríveis. Porque está no momento que o mercado está mudando, as empresas estabelecidas, tradicionais, tem um termo técnico que é as incumbentes, estão se ferrando em todos os setores. Então quem chega agora tem a oportunidade de ter ideias que ninguém teve, botar essas ideias para executar e de repente ganhar um espaço e um território muito mais rápido do que algumas empresas que às vezes levaram décadas para chegar lá. Então a minha dica é, cara, esse cavalo da oportunidade tá passando Sim. na sua frente, tá com a sela, Só só pular falta você nele. pular nele, cara. Então acho que essa é a minha dica pra deixar aí. Que Maravilha. legal. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sim, Tá aqui foi tirando- uma honra, um aprendizado pra gente, de verdade. Eu tenho certeza que o nosso público gostou. E eu queria falar pra você deixar suas redes sociais aqui pra gente, né? Tá O legal. pessoal seguir. Eu tenho um nome nada fácil aí, né? Mas se procurar no Instagram, eu tô como Kenaum. Kenaum. M de Maria no final. Então o Instagram é a minha principal rede lá, mas eu tô em todas. Maravilha. Então sigam também, gente, o nosso YouTube e as nossas redes pessoais, né? Stephanie Jaquel. Érica Cableira. Principalmente- Sigam o Comunica Podcast, desculpa. Exatamente. Sigam o Comunica Podcast em todas as mídias sociais. Acompanhe a gente no YouTube, no Instagram e no TikTok. Foi um prazer e encerramos aqui mais um episódio do Comunica Podcast. É isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau!